Olá, estamos iniciando hoje a nossa 25ª mesa de debates. Iremos falar de um tema super atual, que é a Emenda Regimental 53 de 2026 e a arguição de relevância no STJ. Para esse nosso debate, temos hoje dois convidados especiais, na verdade são três convidados especiais. Primeiro, a doutora Gisele Welch, que é advogada com atuação intensa nos tribunais superiores e professora de processo civil. É pós-doutora em Direito pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E o doutor Bruno Buonicore, também advogado e consultor jurídico, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal e professor titular de Direito Penal no CEUB. Também é doutor em Direito Penal pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. E nossa terceira convidada é a doutora Clarissa Lima, defensora pública do Estado da Bahia, mestre em Direito pela Universidade de Brasília. E vamos ter que ir atrás agora de um doutorado lá na Alemanha, né, doutora Clarissa? E na França? Socorro. Soltar isso. E sejam, então, muito bem-vindos. E eu vou dar a palavra primeiro para a doutora Gisele, que ela vai iniciar. E o doutor Bruno vai dar continuidade e a doutora Clarissa vai ser nossa moderadora aí, fazendo algumas perguntas, e depois vamos abrir para vocês darem as contribuições de vocês também, tá bom? Muito obrigada. Vou deixar aqui que você vai passar. Ótimo. Não precisa de microfone para falar. Né? Bom dia a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, aqui cumprimentar a presidente do nosso RTS, a doutora Larissa Friedrich, que conduz com brilhantismo e responsabilidade esse instituto. Agora está recebendo novos membros, que eu já percebo, alguns eu conheço de nome, e vejo membros que estão vindo agregarem muito aqui esse órgão coletivo, que, como disse a doutora Larissa, tem cunho técnico, e também democrático. A gente quer justamente alargar as nossas debates e possibilidades de produção. E aí eu vejo entrar vários novos ingressos, a doutora Viviane, que é uma advogada super atuante no STJ, colega, o doutor Bruno Buonicore, que é um grande criminalista, também com experiência, visão institucional, e eu vejo vários membros da Defensoria Pública também chegando, que alegria, alguns eu conheço de nome também, então cumprimento vocês, digo que é uma alegria grande e importante também trazer esse olhar, da defesa dos direitos transindividuais, direitos difusos, essa perspectiva. A gente não quer ficar só na órbita da advocacia privada, mas também de outros âmbitos. Então, isso tudo enriquece muito o Instituto. E, doutora Larissa, mais uma vez, parabéns. A condução é muito séria, é muito democrática. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente não consegue chegar nos lugares, a gente não consegue ecoar a voz, tendo o que dizer e tendo, inclusive, como trocar, como contribuir, porque a gente não arranja espaços. E eu acho que o RTS é um lugar muito positivo nessa linha, e é uma alegria estar aqui também, tá, doutora Larissa? Então, cumprimentando a todos aqui, quero dizer que a minha exposição vai se dar sobre o assunto do momento, já temos até um plantão aqui, o Giovanni comentou agora, tem que fazer uma notícia. Eu disse, não, Giovanni, acabei de vir aqui também, que agora de manhã foi publicada uma instrução normativa regulamentando o resumo estruturado do 343A, que já havia sido publicizado no último dia 30 de junho, está em vigor desde o dia 1º de julho, com relação às exigências, às novas exigências e realidades para o STJ. E tudo isso preparando o terreno, preparando a casa, aí para a implementação prática do filtro da relevância no âmbito do recurso especial, que é o que tem se falado. Aí ontem mesmo nós tivemos o dia todo de evento no IDP, sou professora do IDP, do BPGD, e nós tivemos o evento IDP, o ERJ, e esse era o assunto, e foi o último tema, o último painel que eu falei também, exatamente sobre isso. Então, vou replicar aqui, mas eu estou vivendo essa situação porque quem advoga nos tribunais superiores, no STJ, ou então trata desses temas, está realmente na pauta do dia. E eu acho que isso é importante, não focar só na questão do Instituto. Eu vou procurar ser breve, porque eu quero ainda ouvir o Bruno, e acho que ele tem muito a falar a respeito da questão criminal, porque a relevância também vai espraiar muitas consequências para essa esfera, e já tem várias controvérsias, porque como é uma coisa nova, estava em latência de 4 anos. Os colegas sabem que nós já tínhamos a emenda constitucional 125 desde julho de 2022. E aí 4 anos naquela discussão, entraves entre a ideia do STJ para regulamentar, que obviamente o STJ, aí
no reclamo de descongestionamento do tribunal, porque hoje o STJ é um tribunal extremamente congestionado, os números são absurdos, né, não só de acervo, mas do que vem chegando cada vez mais de 500 mil processos. Então é algo totalmente inviável, né? O Herman Benjamin ainda disse, é uma inviabilização crescente que vem acontecendo. Então, claro que eles querem um filtro para selecionar o que vai ser julgado pelo STJ, evidentemente, e para ter um precedente vinculante forte, para estabelecer, né, quais são as teses, quais são aí os conteúdos decisionais com relação às matérias que têm relevância e que merecem ser olhadas e decididas pelo STJ. Tal qual já acontece no STF com a repercussão geral, né, há muito mais tempo, um recurso extraordinário, que melhorou o cenário, né, melhorou aí a condição de operação do tribunal. Então, é claro que o STJ também quer essa história, também quer essa sorte, né? Só que tem várias questões aí controversas, porque a função do STJ, né, o papel que ele desempenha desde a Constituição de 88, uma série de questões que vocês já sabem. Então, nós tínhamos a briga do STJ, queríamos um filtro, queríamos um critério de admissibilidade, filtro e um grande precedente para mudar a natureza, a história do STJ, para ele ser uma corte de precedentes e não corte de revisão, que é o que ele vem fazendo até hoje. Essa que é a verdade. E até vou dizer, dá para compreender porque isso acontece, porque infelizmente muitas vezes a gente não consegue aceitar uma decisão no segundo grau, porque no segundo grau eu não tive a resolução adequada, eu tive várias violações, eu tive aplicação inadequada de precedentes, eu preciso recorrer ao STJ para resolver isso. Né? Então não é que faço a minha culpa, porque a culpa também é da advocacia, que acaba recorrendo e usando o STJ como segunda corte de apelação. Né? E isso é o que levou a situação a que chegamos. Pode ser, né? A advocacia tem que ter esse compromisso e responsabilidade técnico. O recurso especial ele tem uma competência que não é só de uma segunda revisão. Mas muitas vezes também é difícil a gente aceitar uma violação clara legal, né, e aplicação equivocada de um precedente. Mas a verdade é que a ideia é que o STJ não é para ser uma corte de revisão, não é esse escopo constitucional do STJ. E aí era essa briga e, claro, o Conselho Federal da OAB estava não, né, já está muito difícil o acesso, já é complicadíssimo acessar o STJ, já tem muita súmula impeditiva, súmula 7, 5, 211, 83, né? Mais uma barreira de acesso a ficar impossível. E esses 4 anos essa latência foi essa discussão. Recentemente, parece que quando teve os movimentos, foram movimentos integrados, deliberados, e aí tivemos, portanto, né, a emenda regimental, primeiro a 51, tratando de algumas questões com relação a ministro que não assistiu sustentação oral pode votar se achar que está suficientemente esclarecido. Para melhorar, para começar já, tudo foi sendo deliberadamente estruturado, colegas, a gente sabe disso. A 53, que trouxe esse resumo estruturado, né, que passou a ser ônus de quem ingressa com recurso, uma ação originária do STJ, tem que apresentar esse recurso desde 1º de julho, eu já fiz, esse resumo, né, resumo estruturado, fatos, fundamentos, dispositivos impugnados, tem toda ali uma ordem, uma determinação, que estava bem genérica até então, agora isso está mais dissecado aqui nessa instrução normativa, pelo que eu estou vendo, tá? Até porque, né, Giovanni, senão fica muito aberto, e aí começa cada um a falar, qual é o modelo ideal, como deve ser feito, tópicos, quadro, que eu devo referir, devo falar de súmula, devo fazer tópico de relevância ali, não está cobrando. Aí começa cada um a dizer uma coisa. Eu acho que em função disso é que eles, preliminarmente, porque eles estão reunidos desde ontem no STJ, até sexta-feira, amanhã 21, para elaborar a próxima emenda regimental, que vai regulamentar o PL da relevância que está aprovado, que entra em vigor 3 de setembro. Está na vacácio legis de 30 dias. E isso aqui é uma questão preliminar que veio antes e saiu agora, por isso. Porque tem que estruturar primeiro. Tá, mas como é que é esse resumo? De que maneira ele vai ser cobrado? Qual é a estrutura e condição que o próprio sistema de peticionamento eletrônico do STJ vai dar? Que hoje não tem, né? A gente que tem que colocar lá, no início do nosso recurso especial, no nosso agravo recurso especial, o tópico ou o quadro que os colegas estão fazendo, né? E vai ter pelo que eu estou vendo aqui, vai ter toda uma implementação tecnológica, de governança, inclusive de prevenção, se está faltando, se está inadequado, vai se dar um tempo, vai se ter um período para adaptação da advocacia, pública e privada. Importante isso. Até para evitar esse tipo de situação que daí vem, né, os coaches dizendo como é que é, não é? Como é que tem que ser, como é que é, dando fórmulas, que é uma coisa que eu tenho uma preocupação severa, dando fórmula para problema complexo. Não existe fórmula para problema complexo. Não existe fórmula para o melhor resumo. Não existe fórmula para o melhor tópico da relevância.
Isso não é uma coisa objetiva, isso é casuístico, isso é conforme a matéria, isso é conforme o tipo de violação que se tem, isso é conforme a turma para a qual vou me dirigir, uma série de questões implicam. Isso é artesanal. Então, até eu fico feliz com isso, porque isso nos traz segurança jurídica, isso nos traz esse conforto, né, aí, técnico, sem dúvida. Mas o que nós temos, então, a realidade, né? Qual é o estado da arte? A gente tem, já, onde é que passa na frente aqui? Aqui, isso. A gente tem, né, e esse material eu vou disponibilizar aos colegas depois, tá? Porque eu não vou ficar pontuando, até porque eu não quero me passar muito no tempo, quero fazer só uma breve exposição e falar das novidades, porque elas estão, como eu disse, na ordem do dia, mas falar basicamente como é que a gente chegou a esse estado da arte, o que a gente tem hoje provisionado, de acordo com a PL, que está aí para entrar em vigor, e que tipo de regulamentação que nós talvez tenhamos agora aí com a nova emenda regimental. Tá? O que a gente pode esperar, o que na minha consideração também está faltando, quais são as lacunas, né? Aí que estão muito claras por enquanto ainda. Isso tudo vai depender de um amadurecimento na prática. Isso aí é uma construção, isso aí não é uma coisa que a gente estatue e vai passar a funcionar perfeitamente, né? E aí, claro, a doutrina vem e a academia, a doutrina vem e tem uma contribuição grande. Por exemplo, na parte de criminal, dá para considerar que a relevância ela tem presunção absoluta ou resumida nas ações penais? Tudo é ação penal? Que grupos que grupos que não é? Isso aí, eu não acho que tenha ficado assim tão omisso, né, Bruno? Depois tu vai falar. Mas já estão discutindo a respeito disso. Então, esse debate agora é o debate que tem importância. A gente teve, portanto, a construção do filtro, com a emenda, né, 4 anos esperando, aí saiu a emenda constitucional 125, né, em 2022. Aí depois a gente teve essa última emenda 53, preparando o terreno, preparando a casa do STJ. De que maneira? Desonerando um pouco a competência de turmas e sessões, para deixar rodar, porque parece que isso já está posto, porque os colegas sabem, né? Também tem muita fantasia e falácia. Acabou o recurso especial. Recurso especial não vai ser mais julgado, né? Só vai ter a formação do precedente abstrato. Não é bem assim. A gente vai ter 2 ritos possíveis, 2 circuitos decisórios possíveis. A relevância, ela é um requisito de admissibilidade, tal qual é, por exemplo, a não incidência da súmula 7, ou seja, eu tenho que provar que eu não preciso reexame de fatos e provas. O pré-questionamento, deixar a matéria debatida, amadurecida, né, no ato da interposição dos recursos, do recurso especial, extraordinário, dentre todos os outros que você já sabe que são, né, os gerais de tempestividade, preparo, etc. É mais um requisito de admissibilidade. O rito vai ser aferido já na triagem, e a triagem pela presidência também está sendo assistida. Esse resumo aqui, que muitos reclamaram, eu confesso a vocês que eu não achei de todo ruim, ainda mais agora que está sendo regulamentado, porque, na verdade, organiza e coloca a advocacia até, vou dizer a vocês, eu escutei ontem uma pergunta no evento que disse assim, Gisele, será que não é pior o que está acontecendo, porque agora se já tinha uma elitização, né, da advocacia dos tribunais superiores, e aí precisa contratar um escritório hiper especializado, ou então que tem acessos, coisas do tipo, que infelizmente a gente sabe que faz sentido, né? Não vai piorar, porque agora vai exigir-se mais ainda, né, esse conhecimento técnico. Claro que sim, cada vez mais a gente tem que se atualizar. Isso aqui é um refino técnico. É um refino técnico e é também uma exigência de uma postura estratégica. Postura estratégica não é a palavra da moda, assim, que todo mundo está tudo estratégico. Não, estratégico no sentido do seguinte, preparo técnico, atualização e passos atrás. Eu preciso começar a pensar no recurso especial já muito antes. Construir essa tese no primeiro grau, no segundo grau, amadurecer a matéria, pensar em cenários possíveis, ver como eu vou alegar, conhecer e acompanhar a jurisprudência do STJ, para que eu possa alegar divergência com a jurisprudência do STJ, para que eu possa fazer um distinguish na origem e não esperar que só que vá até o STJ, tentar resolver no segundo grau. Essas posturas que eu digo, e isso vai ficar cada vez maior. Isso é fato. Agora, isso depende da advocacia querer se atualizar e criar essas condições. Né? Eu, por exemplo, sou totalmente contra esse tipo de gueto, de só alguns podem fazer. A minha luta é justamente essa qualificação técnica, né? E eu acho que instrumentos como o resumo estruturado, na verdade, estão tentando colocar todos no mesmo lugar, porque ele vai padronizar. Porque todos vão fazer essa fórmula e vão ter os seus recursos, os fatos, os fundamentos mais identificados, mais clarificados. Facilita, talvez, para o advogado,
né, advogado, advogada, conseguir ser entendido, mas aí ele vai ter que preencher alguns requisitos, e agora está melhor, como é que tem que ser, não tão genérico, exatamente. E para o próprio STJ, poder ver se aquilo é uma matéria repetitiva, se tem relevância, para buscar afetação. Ah, Gisele, bobagem, tudo é para colocar a inteligência artificial a trabalhar menos, que é o que a gente tem escutado. Claro que vão querer usar a inteligência artificial, colegas, isso já é uma realidade, e até certa medida não é ruim. A inteligência artificial tem que ser usada de maneira benéfica, para a eficiência. É claro que o atos que agrupam repetitivos e o logos, que faz triagem de admissibilidade, eles vão funcionar integrados. E esse resumo aqui é para viabilizar que isso aconteça de uma maneira mais lógica, segura, transparente. E com a nossa colaboração. Vai depender muito do que a gente vai aparelhar nesse resumo para que isso aconteça. A triagem é assistida. Tá? Claro que a gente não pode ser inocente também. A gente tem que acompanhar. Claro que o que eu acho que tem que continuar buscando despachar a admissibilidade. Desde a interposição na origem até a presidência. Né? Porque a gente tem que ficar sempre em cima, a gente sabe disso. Agora, eu não acho que é de todo ruim. Eu acho que isso aqui é até para colocar talvez no mesmo patamar, até para dar mais um grau de isonomia. Tá? Então a gente tem que tentar olhar as coisas boas também e se aproveitar delas. Por isso que a gente está aqui reunidos para falar dessas questões. O PL está esperando, agora início de setembro tem a vigência, e aí que nós precisamos então justamente discutir alguns pontos. Tá? Cuidado com o tópico, né, da relevância, como é que ele vai ser preparado, como é que ele vai ser fundamentado, porque já tem a previsão lá no 1035A de que a ausência do tópico da relevância, ou ausência ou generalidade. Não basta dizer, conforme dispositivos tais, a matéria da qual eu trato é relevante. Como assim? Ou então não basta se fiar, não, o meu processo, a ação versa acima de 500 salários mínimos. É penal, matéria penal, de improbidade. Pronto, larga assim, só enquadra, então tem relevância presumida e eu estou tranquilo que vai ser admitido. Não é assim que funciona, tu tem que dialogar o teu caso concreto com aquela hipótese. E não ter essa garantia, porque vai ter uma análise, um juízo de admissibilidade. Então, ter o tópico que ele não esteja ausente nem genérico, para não cair no problema da inadmissão, aí monocrática, porque essa inadmissão pode ser monocrática, Giovanni, não vai exigir o quórum qualificado de 2/3. Porque para formar o precedente negativo da relevância, dizer que não tem relevância, vai precisar de um quórum qualificado de 2/3. E aí, assim, não é um quórum fácil, digamos assim. Tem uma exigência maior, tem um ônus maior. A minha preocupação nem é esse quórum. A minha preocupação é porque não tem, para mim, a primeira lacuna que eu aponto, a apreciação dos colegas, para a gente pensar e debater, é porque o projeto não prevê um método deliberativo, um padrão deliberativo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só ter um quórum. Então vai ser mais difícil dizer que não tem relevância do que dizer que tem, porque 2/3. Sim, mas essa votação, ou até para formar um precedente positivo, que é dizer o que tem relevância e aí decidir essa questão, que vai valer depois, para todos, primeiro e segundo grau, como um grande precedente qualificado do STJ. Como é que vai se formar esse precedente? É necessário que se tenha um voto médio, um voto de consenso, quando tiver, por exemplo, todos no mesmo sentido, votando no mesmo sentido por fundamentos diferentes, que acontece bastante, a gente sabe. Isso pode ficar assim consignado para formar a ratio, a razão de decidir, ou será que eu preciso de uma nova rodada de deliberação e a busca de um voto médio de consenso? Eu acho que deveria ter essa prática como padrão decisório, como metodologia decisória, porque senão eu tendo a ter uma ratio fragmentada. E uma razão de decidir fragmentada, mal formada, é um problema para todo o resto da cadeia. Para depois eu conseguir buscar distinção, lá no segundo grau, porque eu não sei bem qual é a moldura, qual é o núcleo essencial, para até a gente alegar e mostrar que é necessária a revisão da tese, a superação dela. O grande problema do precedente, para mim, está aí. É na formação dele, no critério de formação. E se não tivermos um método deliberativo padronizado, que eu diria que a busca de consenso, de convergência de fundamentos, eu acho que esse problema vai continuar. E não adianta ficar estabelecendo ditames aqui e acolá. Então, isso eu não vi no PL. A questão do quórum não me preocupa. Então, está tudo certo, ter o tópico, ele não ser genérico, depois ter justamente a deliberação, a formação do precedente
positivo. Eu vou passar aqui as hipóteses de relevância presumida, eu não vou ficar aqui, eu só vou fazer um comentário. Eu acho que podia ter avançado, e até em homenagem à Defensoria Pública que está. Eu acho que podia ter entrado dentre as matérias de relevância presumida as ações coletivas. Eu acho que era uma oportunidade de ter, porque as matérias os direitos transindividuais, essas por si só também naturalmente se mostram relevantes, né? Então eu acho que tem uma das regulatórias também, pelas repercussões que trazem. Então, ações coletivas, demandas regulatórias, eu acho que são missões importantes aqui, tá? Que é uma crítica que eu faço. Isso aqui vou deixar para o Bruno falar mais a respeito dessa questão também da relevância absoluta, relativa, inclusive na esfera criminal. O que vai ser decisivo, e eu quero chamar a atenção para uma questão aqui, tá? Para esses dois circuitos. Quero deixar claro isso, porque eu não sei, eu conversando com alguns colegas, eu percebo que talvez isso não esteja suficientemente claro. O STJ vai seguir julgando recurso especial de modo individual, não só formando o precedente vinculante da relevância. É como eu disse, vai ser mais um requisito de admissibilidade, junto com todos os outros. Gisele, o que vai ser visto primeiro? Estou sabendo, agora a gente vai saber até semana que vem, mas estou sabendo de bastidor, que parece que nessa triagem inicial vão olhar todos os requisitos gerais que a gente já comprova, de pré-questionamento, de não incidência de súmula 7, para depois olhar por fim a relevância como um requisito. Venceram todos os requisitos, aí o recurso é admitido, vai ser processado e julgado. De forma individual, ou pode ser considerado afetado para ser julgado como precedente vinculante, para ir para o circuito da formação do precedente qualificado. Somente se, e aí eu quero entender, e aí agora a próxima emenda vai dizer competências, tá? Muito provavelmente a competência para julgar esse recurso especial aqui individual vai ser de turma, como já é. E quando for para formar precedente qualificado, no rito esse que daí comporta suspensão por 6 meses, renováveis por mais 6 meses, possibilidade de atuação, manifestação de amicus curiae, defensoria pública, por exemplo, né? Audiências públicas para ouvir a sociedade, que a gente espera que tenha, para ter todo esse diálogo democrático, esse debate democrático prévio, me parece que daí vão ser as sessões conforme a matéria. Isso vai ser agora trazido de modo mais objetivo, estamos esperando. Mas me parece que é essa lógica que vai ser seguida. Deixar claro, então, que ou pode ir para a formação do precedente qualificado ou não. Se for, aí tem que ter todo esse rito de precedente qualificado, com todas essas possibilidades de manifestação. Me parece também que a ideia... o que acontece com o repetitivo, Gisele? Eles vão coexistir? Sim, essa é uma questão importante, até porque são ritos diferentes. Aliás, isso me preocupa deveras, porque vocês viram que pela emenda, voltando para a emenda 53, a emenda 53, ela trouxe não só o resumo do 343A, que agora está sendo aí estruturado, e eu acho que ele é positivo, mas trouxe a questão também de colocar como regra o plenário virtual. Já estava assim, né? A 51 já trouxe um pouco isso, a 53 é regra. E aí temos uma situação importante e perigosa ao mesmo tempo, que é a possibilidade de ter aí a afetação do repetitivo e o julgamento no mesmo ato, na mesma sessão. E vocês vão me dizer, Gisele, mas aí é complicado, porque aquele espaço, aquele ato que tinha entre um e outro é quando eu conseguia agir. Memoriais, buscar sustentação oral, amicus curiae. Pois é, isso vai exigir, é daí onde eu falo de um posicionamento mais técnico, estratégico e visionário. Isso vai exigir, porque isso aqui é assim. Mas eu vou fazer a oposição. A tua oposição como advogado, advogada, só vai valer, se eles não acharem que tem, eles não precisam nem apreciar. Eles vão mandar para o plenário virtual. Mas não apreciaram. Nulidade. Não apreciaram a oposição que eu manifestei. Nulidade só se tiver algum tipo de prejuízo. Senão, não é nem nulidade. E tu fica falando sozinho. Ou nem consegue falar. Fica sem voz. Então, assim, essa questão é bem importante, tá? Porque o que vai exigir da gente? Eu tenho que ficar monitorando agora no STJ todos os processos aptos para afetação. Os potencialmente aptos para afetação, para eu poder me manifestar como amicus curiae, buscar memoriais, apresentar memoriais escritos que seja antes, porque eu posso ter uma sessão de afetação e julgamento junto, especialmente quando for reafirmação de jurisprudência. Se é uma matéria nova, a tendência é que vá para presencial, mas se é reafirmação, e eu tenho certeza, não sei o que tu acha também, Giovanni, agora os colegas também têm essa experiência de campo, como eu falo, que sei que tenho 2, do STJ, me parece que está muito claro, assim, que alguns dispositivos têm, assim, todo já um direcionamento. Essa ideia
da reafirmação ser eletrônica no mesmo ato é porque é matar o acervo, né? Isso aqui já está reafirmado assim, já vamos afetar e acabou. Tudo na mesma sessão. E tem muita questão que já vem acontecendo assim. E aí a gente fica sem ter o que fazer. Tá? Perfeito. Lá já acontece assim e o STJ ele quer seguir essa lógica. Ele está claramente querendo seguir o exemplo do STF. E usando o plenário virtual para isso. Agora, qual é o meu problema, Adri? O meu problema é o seguinte, o plenário virtual do STJ não é igual ao do STF. A gente tem um problema na questão da transparência, do acompanhamento em tempo real. E isso também não está clarificado. Isso Plenário virtual do STJ. também isso, quantidade... É impossível. E tu acompanhar em tempo real o que acontece, a transparência, para nos dar mobilidade e condição de ver o que fazer e pensar estratégias, como é que fica? Então vejam que isso sim vai depender, vai exigir da gente uma atuação bem mais visionária, preventiva, de dar 3 passos atrás. A gente vai ter que monitorar, e isso é bom, né? Porque o STJ ele é bom nisso, ele é pródigo nisso, o site, né? Olhar ali todos que estão aptos à afetação, estão nessa tendência, o que pode vir, como é que a gente tem que trabalhar, como é que a gente tem que se antecipar. Porque senão a gente realmente vai ficar sem ter o que falar. Essa questão do plenário virtual me preocupa. A absorção do repetitivo me parece que sim, que é uma espécie do gênero, né? Porque nem tudo que é repetitivo tem relevância, mas o que não. Nem tudo que é repetitivo tem relevância, né? Então, na verdade, vai ficar uma espécie disso mesmo, tá? Nem tudo tem relevância. É repetitivo, justamente. Isso vai ser um problema. Tá? Então, mas como é que vai ficar? Vai se aplicar o rito do repetitivo já para relevância, a questão do plenário virtual, né? A gente espera que agora isso que venha mais clarificado, né? Na próxima emenda regimental. A reclamação, colegas. Que bom que eles deixaram, no fim das contas, foi um reclamo da advocacia. Deixaram, mas sem a multa dos 20%, mas está ali, excepcionalmente. É o ônus argumentativo nosso mostrar que cabia a reclamação, exaurir as instâncias recursais primeiro e dizer que realmente o procedimento foi mal aplicado. Isso vai ser problema nosso. Gisele, mas não tem a multa, ufa! Mas já fiquei sabendo também de informação de bastidor ontem, do que está vindo aí na nova emenda, que vai ter uma redação do tipo assim, não é a multa de 20%, mas que vai se incentivar que o tribunal aplique multa por litigância de má-fé, pelo CPC, em percentuais altos. Essa resolução já tem, essa agora. Já tem isso? Não cheguei a ver. Tá, então pronto, então tá confirmando o que me falaram ontem de noite. Tá, então até a página 2 também. E a reclamação, que sabemos, é um instrumento essencial para controle da adequada aplicação né, do precedente. Então, eu só jogo aqui, eu não quero me alongar mais, eu quero ouvir o Bruno e seguir o debate, mas eu estou preocupado com algumas coisas que o PL não respondeu e que vamos ver se agora a emenda próxima vai trazer. E a gente já está tendo algumas respostas por essa instrução de hoje, né? A questão da publicidade plenária virtual, eu já falei. Muito mais do que o quórum de 2/3, o método de deliberação para voto convergente, voto método, que não tem hoje. A competência, né? Turma, sessão, acho que isso é mais tranquilo, vai vir. Até que limite que pode seguir o STJ disciplinando tudo isso por regimento interno? Questão processual é lei, né, presidente? Até onde vai o regimento interno, a competência dele? Incentivar essa aplicação, né, de multa por litigância de má-fé, eles estão justamente o que o legislador falou que não era para fazer, eles já estão legislando. Estão reescrevendo a lei via regimento interno. Do jeito que eles queriam. Pois e aí, né? Jurisprudência dominante, que é a hipótese de relevância presumida. O que é jurisprudência dominante? Vai me dizer que jurisprudência dominante é a soma, aí tu vai somar várias decisões monocráticas que não trabalham o mérito, e aí tu vai pela quantidade. Não, a gente está falando da formação de um precedente. A gente tem que pensar na qualidade do que está sendo decidido. Do conteúdo, e não da quantidade. A somatória de decisões monocráticas que não entram no mérito não vai dizer sobre aquela matéria. Então, isso aqui está nebuloso para mim também. Tá? Está bastante nebuloso e eu acho que é uma questão que também tem que ser melhor clarificada. Aí, praticamente, eu já trouxe aqui esses eixos, a questão da presidência, o agravo lá, o presidente fazia a relatoria do agravo. Né? Mas aí tinha o agravo interno e tudo mais, aí tu devolve para a turma. Eu senti que num tempo eles não estavam mais, eles estavam tocando direto para a turma, né? Para evitar os internos. Aí depois voltou a ter, não sei, eu senti que teve todo um movimento assim, uma coisa meio estranha. Mas assim, como é que fica aí? O próprio presidente está relatando
Qual é a tendência de que isso aí não é estranho, isso é para matar os arrestos claramente inadmissíveis. Para mim também está muito claro que é matar acervo, porque o arresto ainda é a maior classe que tem. Essa semana eles tiveram uma reunião com todos os presidentes dos tribunais para falar sobre a admissibilidade dos recursos, para padronizar, porque lá também vai matar. Já no segundo grau, né? Eu vi, eles estavam todos reunidos aqui essa semana. Eu sei, eu vi que a Dom Bosco estava aqui. Eu vi que foi. Então, eles noticiaram no site do STJ também que estava acontecendo. Até prefiro que eles alinhem, sabe, Vivi? Até prefiro que eles alinhem. Mas, né, melhor, pelo menos que fique unificado isso. Então, assim, né, a gente vai ter o novo STJ, eu até espero que sim. Eu vou dizer para vocês, para concluir, eu sou a favor do filtro, sempre fui. Eu acho que do jeito que está não tem como. Esse tipo de argumento, mas vai ficar mais difícil, nós somos advogados, nós temos que ter acesso ao STJ, ao Tribunal da Cidadania. Já está difícil o acesso, já está quase impossível. Quem atua sabe, já está muito desafiador. E o que a gente tem hoje são vários filtros disfarçados, difusos, heterogêneos. A aplicação da súmula 7 ela é totalmente heterogênea, conforme turma, matéria. Tá? Então isso já não está bom. Eu prefiro um filtro unificado, com critérios objetivos. Eu prefiro lidar com um inimigo conhecido do que com vários inimigos que se disfarçam de amigos e que ficam na tua volta só te minando. Tem muito também, né? Então eu prefiro lidar com o previsível. E tem que diminuir. E tem que diminuir o acervo mesmo para melhorar a prestação jurisdicional. Isso para nós vai ser melhor como advogados. Olha aí, né? Eu paro da premissa que só tem advogado, só tem defensor aqui. Mas enfim. Mas quem está do outro lado do tribunal também acha que concorda com isso, que isso é necessário, né? Então, claro, só que isso vai depender agora da prática, da formação de uma cultura, da responsabilidade também da advocacia. Nós temos que ser técnicos, nós temos que ter mais cuidado preventivo, usar a reclamação com responsabilidade, para a gente também não prejudicar, né, o futuro do que vai ser. E o tribunal a gente espera que tenha razoabilidade também. Já gostei aqui dessa regulamentação do resumo, achei até que está preocupado com a advocacia, acho que a gente tem que falar as coisas que são também. Então é isso, gente, vou deixar para a gente seguir os pontos, assim, brainstorm, era esses pontos, é muita coisa, presidente, esse material eu deixo à disposição, já está contigo, se quiser passar, ele está bem condensado, e fico à disposição para a gente seguir o debate aqui todos juntos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer nossa presidente, doutora Larissa, não só pelo convite de estar participando dessa mesa com vocês, que para mim é uma grande honra e alegria. Estamos rodeados de amigos, pessoas pelas quais eu tenho grande admiração, mas também por integrar formalmente o IRTS, que eu já venho acompanhando a doutora Larissa há algum tempo. Tenho grande admiração pela excepcional profissional que ela é e também pelo trabalho que ela tem levado à frente do IRTS. Então, uma grande honra, uma grande alegria. Cumprimentar as colegas da mesa também, doutora Gisele, pela qual eu tenho grande admiração, doutora Clarice, pela qual eu também tenho grande admiração. Uma honra estar aqui ao lado de mulheres tão importantes e relevantes no debate jurídico para nós. Obrigada. Eu penso que a minha contribuição ela se dá a partir das consequências do ponto de vista do processo penal, do direito penal e da criminologia, ou seja, quais as consequências da emenda constitucional 125 de 2022, e aí principalmente focando o nosso ponto de partida, invariavelmente vai ser o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição, agora regulamentado pela Lei 15.484. E o famigerado filtro de relevância, e qual o impacto disso no direito penal, a partir dessa presunção que nós temos no inciso 1º. Ações penais. O que significa essa presunção com relação às ações penais? Isso é uma presunção, e aí a comunidade criminal já vem se debruçando sobre isso, se essa presunção é uma presunção
absoluta, relativa, e entre o totalmente absoluto e totalmente relativo também, nós temos graus de hermenêutica para entender qual foi a vontade, de fato, dessa emenda constitucional, o que isso vai implicar, o que isso vai englobar. Me parece que o filtro de relevância, ele tem duas faces, que foram já muito bem trazidas pela professora Gisele. Existe uma face de óbice, de mais uma espécie de entendimento ou jurisprudência defensiva com a qual nós vamos ter que lidar, e isso no direito penal vai ter um impacto social, vai ter um impacto criminológico que eu quero trazer. Também tem um impacto mercadológico na advocacia, como foi trazido pela professora Gisele. Eu preciso de mais uma técnica, mais uma qualificação, mais uma interlocução com o julgador, e isso tem um aspecto, claro, de elitização. E no direito penal a gente tem toda uma dimensão da importância da defensoria, quais são os impactos sociais, criminológicos. Quero falar um pouco sobre isso. Então eu tenho essa face, sim, do óbice, e aí do óbice formal, bom, eu não tenho o tópico da relevância. Bom, isso já vai ser matado na origem, isso já vai ser matado aqui na presidência, não vai ter um diálogo mais apurado sobre a relevância ou não, e aí temos que entender qual é o grau dessa presunção. E eu tenho a faceta também de uniformização da jurisprudência, do entendimento sobre leis federais pelo STJ, né? E aí isso também tem um impacto no direito penal, na relação com os repetitivos que já existem, até a forma como a gente for interpretar o conceito, de ação penal do inciso 1º, e como isso dialoga com a ideia de ser absoluta, essa presunção, de ser relativa, quer dizer, o que deve ser demonstrado quando não há já uma tese nem positiva e nem negativa. Qual é o ônus da defesa quando não há uma tese nem positiva nem negativa? A professora Gisele falou um pouco sobre isso, com relação a uma matéria penal, né? Eu devo justificar essa relevância tal qual, dialogando com a corte, como a professora Gisele trouxe, tal qual acontece na repercussão geral. Me parece também que o grau de relatividade da presunção, se a gente considerar, ele não pode cair num pé de igualdade com a repercussão geral, porque na repercussão geral eu não tenho nenhum grau de presunção, não existe essa presunção em matéria de ações penais, né? Então o ônus da defesa ele não pode ser o mesmo também do recurso extraordinário, quando não há teses nem positivas nem negativas já afirmadas no meu modo de ver. O que isso significa na prática? Ora, se a súmula 7 ela foi superada, não é uma questão de fato. Não é uma questão de fato, é uma tese jurídica, é uma discussão jurídica. Porque a súmula 7 continua válida. Então ela foi superada. É uma questão criminal. Eu tenho a presunção no inciso 1º. Ora, não existe uma tese positiva nem negativa. Me parece que é relevante, vai ter que apreciar. Esse precedente vai ter que ser criado. Eu não posso, num juízo arbitrário, dizer, não, mas isso não tem dignidade ao ponto da uniformização, porque é uma questão menor lá da execução penal, porque é uma questão menor de uma cautelar. Não. Me parece que essa discricionariedade não haveria. É uma questão criminal, não há uma tese firmada nem positiva nem negativa, a súmula 7 foi superada, ou seja, não é uma questão, considerando ainda o casuísmo, a casuística, própria do direito criminal, mas não há uma tese, bom, então parece que aquilo tem uma relevância, né? Ou ao menos deve ser julgado no caso concreto, ainda que não se afete a formação do precedente, mas não negado o conhecimento, a admissibilidade. Então nós temos essas duas faces, o óbice e o aspecto positivo, o óbice, que é mais um desafio para nós, mas também o aspecto positivo de formação realmente de linhas jurisprudenciais bem fixadas em matéria criminal, que traz também segurança jurídica. Isso não é negativo, né? No entanto, é isso. Então, nós teríamos, eu vou falar um pouco do conceito de ação penal,
mas nós teríamos aqui, já de cara, para responder a pergunta, é absoluta ou relativa essa presunção? Me parece que ela não é relativa ao extremo, ao ponto de ter esse ônus da defesa tal qual existe na repercussão geral. Quer dizer, eu não tenho uma tese sobre isso, é matéria criminal e eu ainda tenho que justificar que existe uma dignidade de uniformização de jurisprudência para ter o meu recurso julgado. Me parece que a dignidade existe. Se é uma questão jurídica, não é de fato, superou o summa sede, que continua válida, não existe uma tese formada, me parece que, no limite, o caso concreto deve ser julgado. Mas também não é absoluta, no meu modo de ver, a presunção, ao ponto de não se poder fixar teses negativas. O que são as teses negativas? Olha, a matéria tal é uma matéria criminal, mas nós aqui, no quórum qualificado, já decidimos que não tem relevância. Ou seja, já existe essa tese de que não há, ou existe a possibilidade de assim se entender, mas se apreciou em algum momento. Porque alguns colegas mais radicais estão dizendo, não, é totalmente absoluta e vai ter que conhecer, não pode ter teses negativas de não relevância. Me parece também que já é um radicalismo no outro ponto. Então, entre absoluta e relativa, a gente tem alguns degraus aqui, tem uma margem cinza entre um radicalismo da relativização, que me parece não pode acontecer igual ao recurso extraordinário, porque no recurso extraordinário não existe uma disposição de presunção na Constituição. E aqui existe. Então, não pode se equiparar. O ônus não pode ser igual. Mas também não há uma absolutização total. Então, essa é uma preocupação já que se coloca na comunidade do direito penal. O outro é com relação ao conceito de ação penal. Então, o que significaria o conceito de ação penal dentro da marcha processual? Né? Nós temos naturezas de ações penais. Primeiro, naturezas de ações penais diferentes de acordo com os tipos penais. Nós temos basicamente 3, pública incondicionada, pública condicionada e ação penal privada, que teria aí uma disponibilidade. Então, vem se discutindo também se o tema ações penais ou ação penal englobaria a ação penal privada. Me parece que sim, porque o que está em jogo é a gravidade da consequência. Então, eu acho que até o conceito de última ratio, da natureza da sanção penal como pena privativa de liberdade, isso me parece que engloba hermeneuticamente, a gente pensando no inciso primeiro, a própria objetivo ali da presunção. Quer dizer, o que eu tenho ali? Ineligibilidade, ação de improbidade, ações cíveis a partir de determinados valores. O que isso significa? É a gravidade, eu estou falando que são questões graves. E me parece que a ação penal está ali porque é grave. É grave pela consequência da pena privativa de liberdade, é grave pela mácula própria de etiquetamento que o processo penal traz, pela posição vulnerável do réu frente ao poder punitivo do Estado. Não são 2 particulares em uma lide, inclusive até essa emancipação epistemológica do processo penal, com relação à teoria geral do processo, isso é um debate longo, né? Mas já não se aceita a ideia de lide, então eu tenho uma posição vulnerável do réu perante o poder, ao iuspuniente como um todo, as agências de persecução penal, eu tenho a consequência da pena privativa de liberdade. Então, é grave porque é isso, porque é a última ratio. É a última ratio. E aí, então, já posicionando nesse primeiro sentido. Então, não me parece que ações penais privadas estariam fora, porque eu ainda, pensando em termos até de princípio da legalidade, eu tenho um tipo penal que starta aquilo ali. Eu estou falando de um tipo penal. Eu estou falando de uma pena privativa de liberdade, estou falando de uma sanção de natureza criminal. Então, já ir afastando, não, aqui não tem a presunção, e aí relativizar ainda mais,
Então, quer dizer, imagina, me parece que não pode chegar nesse ponto de eu ter que justificar a relevância tendo um ônus maior por se tratar de uma ação penal privada. Outra questão está nos momentos da persecução penal e nas particularidades de instrumentos criminais. Então, tem já uma posição de levar a relativização um pouco mais além, também no sentido, estávamos discutindo, levar essa relativização um pouco mais além, no sentido de que a ação penal é a ação de cognição. Então, quer dizer, a ação que leva ao binômio absolvição, condenação. Ou seja, ali a denúncia que traz uma hipótese acusatória e depois passa por uma sentença absolutória, condenatória, e depois tem o caminho da marcha natural. Eu tenho, para além disso, uma perspectiva lato sensu também da ação penal. Né? Tenho discussões de NPP, eu tenho a reabilitação criminal, eu tenho questões cautelares, eu tenho uma apelação, por exemplo, sobre uma cautelar real patrimonial. E aí talvez nesse ponto a discussão seja até maior, porque, bom, a cautelar real patrimonial não está ligada totalmente à liberdade pessoal. Bom, mas ela vem de uma hipótese criminal, dali de um fumus comicis delicti, ao menos, que está ligado a um tipo penal, porque tem que estar, porque tem natureza criminal. Então aí vai se gerar uma discussão também interessante. Pessoa que tem mais pano para manga, até porque a gente está falando de uma situação patrimonial. E é comum a apelação contra cautelares reais, e depois eu posso ter o resto. Então eu tenho essa discussão. Agora, mais sensível ainda e com impacto social grande e criminológico, e eu vejo um grande impacto nessa perspectiva aqui quando a gente está falando de pós-trânsito em julgado. Discussões afetas a progressão, livramento, remissão por estudo, detração, inclusive que são repetitivos. Uhum. O estudo noturno, a domiciliar noturno, por exemplo, estava se discutindo esses dias, né? O impacto para fins de detração de uma cautelar de recolhimento noturno. Isso é repetitivo. E aí é repetitivo e não vai ser englobado no filtro de relevância, porque eu estou adotando uma perspectiva extremamente relativizadora da presunção constitucional, ao ponto de dizer que a ação que a partir da execução não é mais ação penal. Isso é bem delicado. Isso é um ponto bem delicado. Né? Fora o impacto também, que me parece, no ritmo, no fluxo da marcha processual, se existirem já, e parece que vai acontecer, muitas teses negativas, esses recursos vão começar a subir. Por esse motivo. Aqui que eu vou poder fazer lá no tribunal de origem? Bom, agravo interno, embargos, porque o Aresp já não, né? Mas um agravinho, um embargos para provocar a discussão sobre um distinguish. Uhum. Ou se eu entender que aquela tese está sendo aplicada equivocadamente, aí entra a reclamação, o papel da reclamação, que estava sendo jurisprudencialmente vedada para fins... para esses fins, e agora a lei coloca, falando, não, então... Agora, também isso vai gerar, e aí falando de impactos, né? Acho que até o Giovanni trouxe essa semana uma estimativa de percentual do que cairia do número de processos. Só que na esfera criminal, fechar a torneira de um lado e abrir no outro. Porque isso aqui, se você estancar aqui, vai vir HC e reclamação. Vai aumentar. Nós não somos videntes, mas os criminalistas, os defensores, os advogados não vão parar de tentar fazer alguma coisa. Vai ser reclamação em HC. Então vai aumentar. Né? Então vai aumentar. E a gente conversa com os ministros, isso já é uma queixa, né? Nós temos feito visitas
pelo BSCRIM também, e quando a gente conversa com os ministros criminais, a queixa é essa, bom, mas é muito HC. Mas o tribunal de local não está aplicando as teses, a porta está sendo fechada agora mais ainda de um outro lado. E aí o trânsito em julgado, isso é um ponto até de um impacto prisional no sistema prisional. Porque se eu tenho um fluxo da massa carcerária, que é própria ainda de tipos penais mais dos estratos mais baixos, então estou falando de tráfico, furto, roubo, eu tenho um fluxo natural de tempo. E se a gente pensar que em média eu teria ali mais pelo menos uns 3 anos, 2, 3 anos com RESP, com extraordinário, 2, 3 anos, muita gente já progrediu de regime do pessoal que estava atrás. E se começar a transitar antes, isso vai ter um impacto prisional também. E um destaque muito grande do Tribunal de Apelação, que é o 2º grau. As coisas vão começar a morrer mais no 2º grau, e isso vai ter um impacto no fluxo da massa carcerária. Vai ter, porque vai começar a transitar antes, né? E aí vai ter um impacto no 3º instrumento também, no meu modo de ver, que é a revisão. Vai ter uma revisão. E aí aqui também a discussão na relativização sobre a revisão. Revisão pode ser considerada ação penal? Me parece que tirar a revisão também é complicado, considerando as particularidades do direito penal. Pois é, mas nesse mais específico, não, eu relativizo ao ponto de dizer que é só, me parece que também não é o caso. E se vai transitar mais cedo, vai ter mais reclamação HC, mas vai ter mais revisão também. Então, assim, é complicado, porque a gente está falando de direito penal. Então, parece que o direito penal tem essas particularidades. Não são respostas prontas, nós não temos respostas ainda para isso, mas nós, como militantes, seja da advocacia privada, seja da advocacia pública, nós vamos ter que marcar essas posições. Porque a tendência é diminuir mesmo, julgar o mínimo possível, infelizmente. E aí tem esse impacto do papel da defensoria, que é essa coisa também de uma elitização, de uma... então vamos firmar a tese de lavagem com antecedente crime tributário, mas não vamos falar lá de uma filigrama da execução que a massa carcerária está sofrendo. Pensando aqui não só na nossa perspectiva comercial, metodológica, como advogados aqui, que claro que a técnica, o conhecimento, o relacionamento vai ter um papel, mas também na massa carcerária. Né? E que bom que vocês estão aqui hoje, da Defensoria, né? A doutora Larissa também, para ter esse diálogo, porque são impactos. Então, e é esse paradoxo. Essa tese não para em pé para mim, até em razão desse paradoxo. Essa tese que foi publicada recentemente, até de julgadores, de ministros, artigos falando, não, vamos refletir aqui que é só a ação de conhecimento. Bom, mas aí eu tenho um repetitivo super importante lá do estudo, do Enem, do recolhimento noturno, da saidinha, não sei. E aí, paradoxalmente, isso é um repetitivo e eu vou negar a relevância no filtro. Então, são questões bem problemáticas. Me parece que, assim, existe o marco, o lastro na Constituição. Pois o que vai fazer? Estou respondendo várias MP, eles pedem lá para fazer informação. Então, se existe esse marco constitucional, né, do norma constitucional, eu não vou poder tratar como se fosse qualquer coisa. Né? Mas, para mim, me parece que não seria o caso de absolutizar ao radical, porque é uma maneira, não é trivial. É uma questão de teoria do direito. Até eu discutir entre o que é relativo e o que é absoluto é complexo. Eu poderia levar para um radicalismo. Se é absoluto, de fato absoluto, eu não vou poder criar nenhuma tese negativa de que não é, porque se a Constituição está dizendo que é, eu vou ter que conhecer se for criminal. Então, são questões importantes para a gente pensar, mais do que trazer uma resposta pronta. Eu acho que
minha contribuição foi mais nesse sentido, de dar a perspectiva criminal, né, para o Instituto, para a gente, para a nossa discussão, e mostrar onde que a gente vai ter que militar juntos aí. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite, né, pela oportunidade, doutora Larissa, a quem eu conheço extramuros do mundo jurídico, né? Nós temos um esporte aí do coração e mais ainda, nós temos um território do coração, onde eu nasci, onde ela passa férias, que é a Bahia. Então são muitos pontos em comum muito forte que nos uniu e gerou esse convite aqui hoje. E está ao lado, né, agora, ombreando essa manhã com doutora Gisele Welch, que eu já acompanhava, não só de redes sociais, mas das publicações, amigas da corte, enfim, são muitas vertentes ali que já acompanhava, admiro a dedicação, e tem os plantões que a senhora dá, antes mesmo, às vezes, já acordo, já está sabendo. E o doutor Bruno Nicori, que já é um parceiro nosso, né, junto da parceria que existe do IBCCRIM, com o GAETS, né, com relevantes contribuições e preocupações que ele trouxe aqui, muito bem pontuada, sobre o público carcerário, que é o público por excelência da Defensoria Pública. Talvez não, eu realmente acredito que nós estejamos diante de uma das maiores mudanças recursais desde o advento do CPC de 2015. E por conta disso, quando eu ouço, né, e eu até falo também, mas me causa uma certa angústia quando a gente fala ainda sobre a questão da relevância da questão federal como filtro, como requisito, porque para mim, como a própria Gisele disse aqui, doutora Gisele disse aqui, houve etapas para que fosse feito, para que conseguisse essa publicação para essa relevância da questão federal. Então, não me parece que ela pode ser equiparada com a súmula 7, com a súmula 8.2, com os óbices sumulares de uma forma geral, porque existe uma permeabilização da incorporação, a partir do momento que ela passa a atuar, né, a partir do dia 3, 4 de setembro, houve uma permeabilização na estrutura recursal. Então, acaba indo além de um mero filtro, de um requisito de admissibilidade. É um campo muito vasto. Então, por mais que a gente use no dia a dia, mas eu acho que sempre vale a pena botar esse asterisco. Não é só um filtro, não é só um requisito. É algo que vem a mais mesmo. E aí a doutora Gisele falou também dessa questão do abarrotamento do judiciário aqui do STJ, e o doutor Bruno Boniacori falou dos H6, que ano passado, só em março, bateu 1 milhão, e aí começou, né, essa grande discussão ainda mais aqui no STJ. Só que me parece também que essa questão da relevância federal, ela vem para encarar esse problema, e eu não sei se ela vai dar conta de encarar esse problema, porque nós sabemos que o problema tem causa que precede as causas que chegam aqui no STJ, que já foi muito bem falado aqui, que é a falta de aplicação, de aplicabilidade dos tribunais de justiça, do que já foi decidido aqui, e às vezes perpassa a falta de conhecimento mesmo. E isso eu falo também, né, desde o controle de convencionalidade, que tem resolução do CNJ, que já era para ser aplicado e conhecido por todos os magistrados e juristas, que até hoje não é. Então, assim, é um desconhecimento da cultura jurídica, de uma nova roupagem do STJ, que nós aqui estamos tendo a oportunidade de conhecer esse STJ todos os dias. Todos os dias ele está mudando e nós temos ali acompanhado. Então, a mudança não é tão assim para a gente, mas não é tão. Imagina quem está lá na base que não está tendo essa oportunidade de conhecer esse novo STJ diariamente. Então, são muitas questões aí envolvidas, e eu falo isso até por nossos colegas mesmo, os defensores, né, que somos muitos. Sobre a questão provocada por doutora Gisele também, deveria ter, né, a questão da presunção também em relação, eu não me recordo exatamente, da tutela coletiva e tudo mais. Me parece que no projeto de lei tentaram ali colocar a questão de medicamento, questão de tutela coletiva, e não passou. Deixaram em aberto. E aí o inciso 6, salvo engano, do artigo 105, deixa nessa possibilidade de que outros venham, que eu acredito que não seja, deveria ser por regimento interno, imagino eu, mas eu não sei se eles vão querer desmembrar outros, não sei,
Mas nós estamos querendo escrever, e o doutor Hélio inclusive, sobre isso, sobre a Defensoria Pública ser um grande vocalizador de vulnerabilidades, e isso deveria ser olhado também com uma certa presunção sobre a relevância social que está sendo ali discutida. A partir do momento que a relevância da questão federal coloca como escolhe, né, presunções de matérias de causa e também censitária, se ali o censitário, 500 salários mínimos é importante, a pobreza também tem que ser importante. É um requisito econômico. Então, me parece que essas questões também deveriam ser levadas à tona. Vamos ver se a gente consegue largar esse artigo com um pontapé. Provavelmente vai estar aberto, cheio de lacunas, porque tudo é muito cedo, mas a gente quer. Interessante. E, por fim, eu também tenho medo, e aí já vai ser a questão da pergunta, é equiparar com que, aí foi o doutor Bruno Bunicoli trouxe, com repercussão geral. Que eu já ouvi algumas pessoas falarem, né? Porque tem que transcender os efeitos subjetivos da parte. Isso é requisito de repercussão geral. Isso não está em tese em relevância da questão federal. Transcender os efeitos, porque pode sim, como foi dito aqui, a doutora Gibeli até falou, vai continuar definindo, julgando casos individuais. Mas eu tenho um certo receio disso se propagar e começar até nos tribunais superiores ter essa visão do que é a relevância da questão federal e ser negada por falta mesmo de conhecimento da separação dos institutos ali envolvidos. Então, eu realmente tenho medo. E aí a pergunta é a seguinte, eu fiquei angustiada, e aí não sei se vocês já refletiram sobre isso também, mas eu percebi depois que também outros doutrinadores já tangenciaram isso, que não foi só eu. Mas é o seguinte, a Constituição prevê no artigo 105, a linha C, né, o cabimento do RESP quando os tribunais distintos conferem interpretação divergente à mesma lei federal. No entanto, essa hipótese não aparece expressamente naquelas da relevância presumida do parágrafo 3º. E aí, como compatibilizar essas duas disposições? Porque se existe uma divergência interpretativa entre tribunais para aplicação da lei federal e a própria necessidade do STJ exercer a função constitucional de uniformizar, será que não seria por si só um indicativo da relevância jurídica da questão federal? Porque perceba, aqui é uma hipótese de cabimento. A questão de relevância é uma hipótese de admissibilidade. Mas ela acaba, me parece, de certa forma, às vezes até influenciando o olhar do julgador sobre hipótese de cabimento do RESP. E isso me angustia, porque como é que seria isso? Seria o próprio constituinte derivado versus constituinte originário, ali uma disputa ali interna. Então, assim, eu acho que está cheio de lacunas, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, então eu devolvo essa pergunta para vocês, de como responder essa questão, por exemplo. Essa é muito boa. Do constituinte do derivado. Não, então, Clarissa, excelentes ponderações, assim, né, das tuas inquietações e preocupações, e eu, né, não só das questões atinentes à defensoria, mas a classe em si, eu também comungo das tuas ideias. Essa tua última questão é uma questão de extrema sofisticação técnica mesmo, tá? Porque até quando a gente está se preocupando em fazer um recurso especial e como é que o recurso especial tem melhores condições, isso hoje virou, infelizmente, né, motivo até de orientação técnica de curso, porque é tão difícil hoje redigir um recurso especial, né, perfeito, tecnicamente perfeito, admissível em condições. A gente costuma orientar justamente nessa questão, assim, quando tu vai trabalhar as hipóteses de cabimento, que são constitucionais, do 105.3, e aí tem até essa questão assim, tentar sempre conjugar a violação da legislação federal com divergência, né, a linha A e C, para fomentar, né, para fortalecer. São hipóteses claras de cabimento. Mas isso já pensando na estratégia de admissibilidade também, porque as coisas se comunicam, elas estão totalmente imbricadas, né? E quando a gente pensa nesse requisito de admissibilidade da relevância, isso fica mais forte ainda, né? Essa penetração entre cabimento e admissibilidade, e até que ponto um vai interferir no outro. Mas aí, em termos objetivos práticos e até em termos de, digamos assim, de competência legislativa, da previsão e da exigência prática, processual, ela é delicada mesmo. Mas hoje eu acho que a coisa está tão complexa e a gente tem que partir para aquilo que a prática exige da gente, que eu vou te falar. Eu acho que é uma sofisticação importante, assim, uma preocupação técnica relevantíssima. Mas eu acabo colocando no pacote do conhecimento da admissibilidade, trabalhando de forma técnica integrada, com receio de que eu não consiga
realmente o conhecimento e a admissibilidade. Então, eu acabo conjugando isso, sabe? Porque, no fim das contas, é um desafio tremendo tu conseguir a admissibilidade hoje de um recurso especial extraordinário. Mas é um ponto de extrema relevância e ganha relevância, doutora Clarissa, mais ainda quando é o que tu dizes, né? Essa ideia de ter tido a relevância ser inspirada na repercussão geral, ela é um pouco delicada, porque são realidades distintas. A função do STF, do STJ, né, doutora Larissa? A função dos tribunais, a maneira que o filtro opera, que está estruturado, e de repente vem com essa ideia de transcendência. E o próprio conceito do que é algo relevante é aquilo que transcende ao interesse particular das partes envolvidas. Né? Então, com a ideia de transcendência também lá que tem no recurso revisto no TST. E no direito comparado, a ideia é de... Até eu estudo, faço estudo comparado com a Alemanha, né? Porque eu fiz esse estudo no pós-doutorado na Alemanha e eu escrevi sobre aí justamente o filtro da relevância no âmbito do BGH, que é o STJ na Alemanha, no recurso de revisão, que seria o análogo ao recurso especial, que é a Grundgesetzlebedeutung, que se for fazer a tradução significa importância, significação fundamental, no sentido do que tem importância, de que matéria... Mas aí estou somando as outras percepções e ideias do tribunal, né, superior alemão, é a ideia da matéria que precisa ser discutida e desenvolvida pelo tribunal, porque tem que ser evoluída, que precisa ser equalizada pelos tribunais distritais e estaduais. São outras valências, outras considerações que levam à ideia do que é importância fundamental. Trazendo para a nossa realidade, se tem essa ideia de que transcende a esfera do particular. Só que se confunde um pouco com essa questão da repercussão geral, eu concordo contigo, né? E aí até que ponto que na prática isso vai ser aplicado como filtro e em que perspectiva? Eu acho que isso só a prática vai acomodar.